Estamos em Gênesis capítulo 2 e agora vamos continuar o nosso estudo do versículo 17, especificamente da parte que diz: Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Já vimos que o homem morreu espiritualmente no dia em que ele comeu do fruto. Falamos inclusive a respeito da morte espiritual e hoje falaremos sobre outro assunto que também tem a ver com esse versículo. Você já viu que aqui no verso 17 estamos diante de uma ordem direta de Deus para o homem, certo? Essa ordem tem sido entendida na teologia reformada como representando um pacto ou uma aliança entre Deus e o ser humano. Pois bem, hoje falaremos sobre o pacto das obras. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá. Esse pacto das obras, ele faz parte da teologia do pacto, uma teologia que é ensinada pelos reformados. Professor, o que é a teologia do pacto? A teologia do pacto é a estrutura bíblica que descreve a maneira como Deus se relaciona com a humanidade ao longo da história da redenção. Falando de forma resumida, a teologia do pacto é a história da redenção do homem, a história da ação de Deus para resgatar os pecadores da escravidão do pecado e da condenação eterna por meio da obra de Cristo. É a história da nossa salvação. A nossa salvação, ela se desenvolve por meio de pactos que Deus faz com o ser humano. São vários pactos. Hoje vamos ver pelo menos 3 deles. Falaremos sobre o pacto da redenção, que foi feito na eternidade passada entre as pessoas da Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Falaremos sobre o pacto das obras, que é esse pacto expresso aqui no versículo 17 de Gênesis 2. E falaremos também sobre o pacto da graça, que é o pacto feito logo após a queda de Adão. A Bíblia, toda ela é estruturada em torno desses vários pactos. Vamos começar então com o pacto da redenção. Como eu disse, é um pacto feito na eternidade passada entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nesse pacto, o que ficou relacionado a cada pessoa da Trindade? Ficou o seguinte: o pai, ele promete dar um povo ao filho. O pai escolhe aqueles que são os eleitos, os chamados eleitos, e promete dar esses eleitos ao filho. Essa é a parte do pai, escolher. O filho promete obedecer e morrer em favor desses escolhidos. Então, o pai escolhe, o filho promete morrer em favor dos escolhidos e o Espírito promete aplicar a redenção aos eleitos. Como assim? O Espírito promete aplicar na vida daquele que é eleito os benefícios da salvação em Cristo. Por exemplo, alguém foi salvo em Cristo. Como é que essa pessoa então vai fazer parte do povo de Deus? O Espírito vai lá, regenera a pessoa, dá a ela arrependimento, fé, e essa pessoa então integra o povo de Deus. Entende? O Espírito, ele dá à pessoa os benefícios conquistados por Cristo na cruz do Calvário. Qual a base bíblica para essa ideia de que foi feito um pacto na eternidade passada entre as pessoas da Trindade? A base bíblica é a seguinte: João 17, versículo 2 a 5. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Veja que Cristo, falando aqui com o Pai, ele diz que ele está consumando a obra que o Pai lhe confiou para fazer. Quando foi que o Pai confiou essa obra a Cristo? Certamente antes mesmo da encarnação, porque Cristo, sendo Deus, já existia na eternidade. Veja o que diz o versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti,
antes que houvesse mundo. Outro texto, Efésios 1, 3 a 14, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Está vendo? Nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, foi na eternidade passada, antes mesmo da criação, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele. O que é predestinar? É destinar antes. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito. O que é beneplácito? É concordância, consentimento, autorização, aprovação, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha o versículo 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados. Olha aí, predestinados de novo. Quer dizer, destinados antes. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Tem gente que pensa que Deus predestinou assim. Ele olhou o futuro e viu que nós iríamos crer nele. Aí ele nos escolheu. Mas aqui o texto não diz isso. O texto diz: não segundo as nossas obras. Isto é, não foi uma fé prevista, mas conforme a sua própria determinação. Deus nos escolheu, nos salvou, conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Em outras palavras, antes mesmo da criação do mundo. É a isso que chamamos de pacto da redenção. Um pacto feito entre as pessoas da Trindade antes mesmo de elas criarem todas as coisas. Agora vamos entrar no chamado pacto das obras. Você está entendendo o que eu estou ensinando aqui? Houve um pacto inicial, o pacto da redenção, que foi um pacto pela salvação de determinadas pessoas, que nós vamos chamar aqui de eleitos, e Deus executa esse pacto da redenção através de vários outros pactos. O primeiro desses outros pactos é chamado de pacto das obras. O que é o pacto das obras? É um pacto que Deus faz com Adão ainda no Éden. Esse pacto consistiu no seguinte: se Adão obedecesse perfeitamente, ele teria vida eterna. Então a condição para passar no pacto era o quê? Obediência perfeita. Qual é o sinal ou símbolo desse pacto? A árvore da vida. Essa árvore simbolizava a vida eterna, lá no Jardim do Éden. Quando Adão pecou, infelizmente, ele falhou no pacto das obras e trouxe morte e condenação, não somente sobre si, mas também sobre todos aqueles que ele representava. Professor, qual é a base bíblica? Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E não foi isso que aconteceu? Adão comeu da árvore e no mesmo dia que ele comeu, ele morreu espiritualmente. Houve uma quebra da comunhão entre o seu espírito e o Espírito de Deus. E depois, 900 anos depois, mais ou menos, Adão morreu fisicamente. Olha o que diz Oséias, capítulo 6, versículo 7. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Tem muita gente que fala que não houve lá no Éden um pacto entre Deus e o homem. Dizem que isso é invenção dos reformados. Mas aqui em Oséias, capítulo 6, versículo 7, diz: eles transgrediram a aliança como Adão. Então, Adão teve sim uma aliança com Deus no Éden. Porque aliança e pacto são termos sinônimos. Houve um pacto entre Deus
e o homem no princípio. E esse pacto nós chamamos de pacto das obras, porque para passar nele teria de prestar uma obediência perfeita. Outro texto, Romanos 5, 12 a 21, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Professor, como assim todos pecaram? Se só Adão e Eva estavam no jardim? Porque todos estavam representados em Adão. Então, quando Adão pecou, nós pecamos juntos. É por isso que o texto diz: todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Há pessoas que não pecaram como Adão, mas, visto que estavam representadas nele, acabaram condenadas junto com ele. Versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Veja só o que Paulo está falando aqui. O julgamento condenatório, ele derivou de uma só ofensa. Qual ofensa? A ofensa de Adão, ao comer do fruto. Mas a graça de Cristo, ela transcorre de muitas ofensas, porque Jesus, ele vem justificar pessoas que não só têm sobre si a culpa de Adão, mas também muitos e muitos outros pecados. É por isso que aqui no versículo 17, o apóstolo diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E aí ele repete no versículo 18: pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Professor, esse texto ele dá a impressão que, assim como Adão morreu por todas as pessoas, sem exceção, Cristo também justificou todas as pessoas, sem exceção. Não é isso? Dá essa impressão, mas essa impressão é errada. Por quê? Porque se Jesus tivesse morrido por todos, sem exceção, então ninguém iria para o inferno, entende? Adão representava a todos, é verdade. Mas Jesus não morreu por todos, apenas pelos eleitos. Então como é que você deve entender isso aqui em Romanos 5? Você deve entender pelo princípio da representatividade. Como assim? Adão prejudicou todos que ele representava e Cristo salvou todos que ele representava. Só que um representava toda a humanidade, sem exceção, e o outro representava todos os eleitos dentro da humanidade. Entende? Continuando, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o pacto das obras, ele foi quebrado por Adão, trouxe morte e condenação a todos os homens, sem exceção. Por fim, temos o pacto da graça. O que é o pacto da graça? Preste atenção. Depois da queda de Adão, Deus revelou o fiador do pacto das obras. O que é fiador mesmo, professor? Esqueci. Fiador é quando você não tem condições de pagar alguma coisa e aí uma pessoa
ela assume a responsabilidade no caso de você falhar com os seus compromissos. Então, por exemplo, se você paga o aluguel de um apartamento e o seu fiador é fulano, e você para de pagar o aluguel, quem vai ter de pagar? Esse fulano, que é o fiador. O que aconteceu? Adão e Eva falharam e Deus revelou no mesmo momento em que eles caíram que haveria um fiador para o pacto das obras. Alguém que iria assumir a responsabilidade pela falha de Adão. O que isso significa? Significa o seguinte: se Adão teve de prestar uma obediência perfeita e não conseguiu, esse fiador vai ter de prestar uma obediência perfeita no lugar de Adão. Em segundo lugar, se Adão falhou e deveria morrer por causa disso, o fiador entra no lugar de Adão e vai ter de morrer no seu lugar. Então note que o fiador, ele ficou com duas responsabilidades: a responsabilidade de prestar uma obediência perfeita, porque Adão não conseguiu, e também de morrer no lugar de Adão. Por causa disso, o nome do pacto ele muda. Ele deixa de ser pacto das obras e passa a ser chamado de pacto da graça. Neste pacto da graça, Deus prometeu enviar um Salvador ou Redentor à humanidade. Professor, o que quer dizer a palavra Redentor? Quer dizer uma pessoa que resgata alguém de uma condenação a partir do pagamento de um preço. Como eu já disse, o preço que deve ser pago aqui é a obediência perfeita e a morte. Olha aqui a promessa do Salvador em Gênesis 3,15. Logo após a queda de Adão: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o Salvador ou Redentor é esse descendente da mulher prometido em Gênesis 3,15. Quem é o descendente da mulher prometido aqui? Jesus Cristo. Por isso que Gênesis 3,15 é conhecido no meio teológico como proto-evangelho, isto é, o primeiro evangelho. É a primeira boa notícia da salvação que nós encontramos na Bíblia. É o anúncio, o primeiro anúncio da vinda de Cristo. Você sabia que a partir daí, desse momento, todos os verdadeiros crentes passaram a esperar pelo Redentor? Você sabia disso? Olha só, Jó 19:25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha que coisa interessante. Na época de Jó, Jó era um contemporâneo de Abraão. Na época de Jó, ele já dizia: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó acreditava que o Redentor um dia iria aparecer neste mundo. Atos capítulo 15, versículo 10 e 11, diz assim: Pedro falando lá no concílio de Jerusalém: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Olha o que Pedro está falando aqui. Ele está reclamando porque alguns judaizantes, isto é, judeus que se diziam crentes, mas não eram de verdade, eles estavam querendo colocar sobre os gentios que estavam se convertendo a obrigação de observar a lei perfeitamente. E Pedro aqui reclama: por que vocês estão fazendo isso? Essa é uma responsabilidade que nem os nossos antepassados puderam suportar. E aí Pedro arremata: nós cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Aqueles quem? Os antepassados, os crentes do Antigo Testamento. Concluindo, todos foram salvos pelo Redentor prometido lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ninguém é salvo por obras. Adão teve essa chance de ser salvo por obras, mas ele falhou. A partir da queda de Adão, o fiador entrou em cena. Então, qualquer pessoa que foi salva até hoje, desde a queda de Adão, essa pessoa só é salva porque ela confia
no Fiador, no Salvador, no Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. Mais aspectos desse pacto da graça vão ser revelados em outros 4 pactos. O pacto que vai ser feito com Noé, o pacto que vai ser feito com Abraão, com Moisés e com Davi. Mas isso é assunto para outras aulas.